Convido o vereador André para secretariar a mesa ad hoc. Aprovada a ata. A requerimento do vereador André, a votação englobada da pauta de requerimentos e pauta de indicações. Os vereadores que desejam aprovar permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Chamada para a pauta de requerimento, com exceção dos requerimentos 17 e 36, retirados pelos vereadores, pelos autores. Chamada. Hã? O do Maurício Gasparini, o 17 e o 36, né? É isso, 17. O vereador Rodrigo está apresentando um requerimento para ser votado agora. Fala pro Alexandre, se tirar a copa, tirar, vai votar não. Ah, tá. Aprovado. Leitura A2. Cadê o Marcelo? Cadê os requerimentos? Há dois requerimentos separados. Eu leio? Do vereador Rodrigo. Eu leio? Esse aí precisa de maioria absoluta. Há dois requerimentos em separado. Requerimento, vereador Rodrigo Simões, emenda. Requer autorização no plenário para instalação imediata da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os motivos da insistência da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto em realizar obras que prejudicam o patrimônio histórico da cidade. Em votação. Em votação. Chamada.
Aberta a votação. Requerimento do vereador Rodrigo Simões. Está aprovada, a CPI pode ser instalada. Senhora presidente, só para justificar daqui, quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram e já programar a instalação imediata dessa CPI essa semana ainda. Mais uma vez, agradeço ao plenário por entender a necessidade para que a gente possa trabalhar com mais afinco nessa CPI. Muito obrigado a todos. Requerimento do vereador Marcos Papa requer instalação imediata da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar irregularidades no contrato do DAERP com a empresa AEGEA, concorrência 01 de 2014. Está em discussão, o vereador Marcos Papa quer encaminhar. Boa noite, senhora presidente, boa noite, nobres colegas, e boa noite à imprensa e ao público que acompanha a sessão de hoje da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Coloco, então, para votação, para a deliberação do plenário, peço o voto favorável dos colegas para a instalação dessa CPI, que nós aprovamos lá já em 2015, mas que foi impedida de tramitar. Já em 2015, quando a juíza de Ribeirão Preto, nesse caso escandaloso, dessa licitação vergonhosa, que está envergonhando o Ribeirão Preto, que são as obras que o DAERP já está fazendo, nós apontamos irregularidades gritantes num contrato de 69 milhões de reais. O Ministério Público de São Paulo foi sensível, a juíza de Ribeirão Preto foi sensível e deu liminar para parar, para que não se assinasse esse contrato, haja vista a quantidade de evidências de lesão aos cofres públicos. Muito bem, lamentei dessa tribuna que o Tribunal de Justiça de São Paulo cancelou, cassou a liminar. Imediatamente coloquei essa CPI aqui na casa, que foi aprovada pelos senhores, mas que foi impedida de tramitar. Faço nessa noite o pedido para que nós possamos instalá-la imediatamente. Ribeirão Preto hoje é vítima de uma quadrilha de ladrões, que felizmente são réus na justiça e que precisam prestar contas à sociedade de Ribeirão Preto. Uma quadrilha foi instalada dentro do DAERP e nós precisamos resolver isso imediatamente. Então eu peço o voto favorável dos nobres colegas para que aqui na Câmara Municipal nós venhamos a fazer um inquérito parlamentar, convocando essas autoridades, assaltantes travestidos de autoridades, possam vir aqui prestar esclarecimentos nessa casa. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Bertinho, para encaminhar. Senhora presidenta, a todos que nos acompanham, aos colegas, eu gostaria de informar ao vereador Papa que, através da nossa comissão de estudo, nós temos muitos documentos e que eu gostaria de passar esses documentos
e também integrar essa CPI, porque através da nossa comissão de estudos conseguimos averiguar muitas irregularidades, e essa documentação vai ficar à disposição dessa CPI para trabalhar nesse sentido e investigar realmente essas coisas que têm acontecido de uma forma, a gente, duvidosa no DAERP. Portanto, eu quero fazer parte dessa CPI, ponho o meu nome à disposição e passando os documentos que obtivemos nos estudos da nossa comissão de estudo. Obrigado, senhora presidente. Em votação, chamada. Presidente, para justificar. Por favor, vereador, para justificar. Bom, para justificar meu voto favorável, me lembro, nobre vereador Marcos Papa, que nesse dia em que nós fomos ao Ministério Público, o ano passado, nós elevamos numa reunião da oposição todos os documentos relativos a essa fraude que eles praticavam dentro do DAERP. Então nós acionamos a Promotoria de Justiça, dizer que a oposição ao governo sempre esteve atenta, votando contra os abusos deste governo e mais do que isso, sempre provocando, em todos os casos, os órgãos de controle contra essas denúncias que agora pipocam na imprensa e mais do que isso, cumprindo com o papel da oposição, que sempre foi minoria nessa casa. Nós sempre fomos minoria, mas nós cumprimos sempre com o nosso papel de fiscalizar, de cobrar e de denunciar. Então, isso nós já denunciamos lá atrás, pena que o Tribunal de Justiça cassou a liminar, e aí a licitação aconteceu. Mas a nossa função, a nossa prerrogativa, nós exercemos à risca e desde o início. Então, parabéns ao nobre vereador Marcos Papa pela iniciativa agora já aprovada pela Câmara Municipal de investigar mais esse contrato. Muito obrigado. Há mais 2 requerimentos. Vereador Maurício, pode justificar também. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, ao público presente, primeiro gostaria de parabenizar o vereador Marcos Papa por esse ato de coragem e que toda a casa referendou com a unanimidade da votação. Meus queridos, eu estava entrando com um requerimento nessa noite, solicitando que a casa revogasse um requerimento que foi votado aqui, onde se autorizava a abertura de todas as CPIs na casa no dia 3 de outubro, um dia depois da eleição. Uma manobra da base de apoio da prefeita. Eles fizeram, acho que na gíria aí na rua a gente chama de passa-moleque, né? Era um passa-moleque na Câmara Municipal, num tom até jocoso, num tom que no dia eu fiquei ofendido até. Mas como a oposição aqui sempre foi minoria, né, nós tivemos que votar na esperança de que dia 3, pelo menos dia 3 de outubro, as CPIs começassem a funcionar nessa casa. Iria entrar com um requerimento, junto com o vereador Rodrigo Simões, pedindo que todas as CPIs fossem automaticamente hoje abertas nessa casa. Mas a casa chamou o princípio da prejudicabilidade, uma vez que, quando uma matéria é determinada no ano, ela só pode ser verificada novamente no ano seguinte. Portanto, nós achamos interessante que cada vereador apresentasse agora a sua CPI, e assim nós estamos fazendo. O vereador Rodrigo já aprovou a CPI da Catedral, e agora o vereador Marcos Papa aprova a CPI do DAERP. Fico muito à vontade, Marcos Papa. Eu fui o primeiro vereador dessa Câmara Municipal, e quero relembrar-os disso. No meu 3º mês de mandato, a subir nessa tribuna, vereador Paulo Modas, e pedir a abertura de uma comissão de estudos do DAERP, uma comissão especial de estudos do DAERP. Me lembro que naquele dia me ameaçaram de cassar o meu mandato, porque eu usei o termo, vocês querem guerra? Vamos para a guerra então.
subiram aqui me ameaçando de caçar o meu mandato. Sinto a alma limpa hoje, com a aprovação dessa CPI. Vamos passar a limpo os desmandos que fizeram com esse órgão que nós tanto respeitamos e tanto lutamos junto com os funcionários do DAERP, que infelizmente foram os mais atingidos nesses anos. Muito obrigado. Há 2 requerimentos. Vereador Bertin Scandiuzzi, vereador André Luiz e vereador Marcos Papa. Do vereador Bertinho requer a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da CIE referente à resolução 156 de 2015, conforme se especifica. Vereador André Marcos Papa, moção de repúdio à PEC 241, que congela investimentos na área de saúde e educação. Vereador André requer a votação englobada. Os que desejam aprovar permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Para encaminhar, vereador André. Senhor presidente, vereadoras, imprensa, público presente, nesse momento nós votaremos 2 requerimentos, um de prorrogação de comissão especial de estudo da lavra do vereador Bertin Scandiuzzi e o outro, uma moção de repúdio de lavra conjunta dos vereadores Marcos André Papa e André Luiz. Nós estamos vivendo uma turbulência no país e também estamos vivendo um período eleitoral. E em todas as cidades, os candidatos a vereador, a prefeito, vão até a TV e dizem que vão melhorar a educação, vão melhorar a saúde, vão investir mais em educação, vão investir mais em saúde, mas a população não percebe que uma pauta bomba está sendo apresentada no Congresso Nacional, primeiro caçando o direito dos trabalhadores e, em segundo, um tema que é de interesse de todos, mexendo no financiamento da educação e da saúde. A PEC que está sendo apresentada, a PEC 241 de 2016, congela por 20 anos os investimentos em educação e saúde. Isso significa um retrocesso total às conquistas desse país, isso significa um atentado grave à nossa educação e principalmente à nossa saúde. Aqui de cima eu vejo na plateia Dr. Milton Laprega, professora Maria do Carmo Catiabava, professora Maria José Bistafa, e outros colegas históricos na luta por saúde de qualidade, históricos na luta para que o nosso SUS chegue à plenitude. E enquanto todos estão gritando que vão defender a saúde e vão defender a educação, no nosso Congresso tem uma PEC em sentido totalmente contrário. Por isso, nessa noite, essa casa está votando uma moção de repúdio e, mais do que essa moção, é necessário a mobilização de toda a sociedade civil organizada, todas as instituições, todas as forças vivas, para que essa nação efetivamente tenha educação e saúde de qualidade, tem que ter financiamento. Nesse sentido, eu conto com o voto de todos os colegas. Para encaminhar, vereador Beto Canguçu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora presidenta, desculpe, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, eu queria inicialmente cumprimentar os autores desta moção, me solidarizo a esta moção e quero encaminhar favoravelmente a ela pela seguinte questão. O povo brasileiro, de forma muitas vezes não alertado ou manipulado pelos meios de comunicação, foram às ruas neste país, ao longo deste ano, bradar contra a corrupção, muitas vezes apoiando o processo de impeachment no Congresso Nacional. Só que eles não perceberam que, assim fazendo, dormiram e acordaram com o inimigo. E hoje este inimigo está demonstrando a que veio o vereador André. Em poucos meses do governo do presidente Temer golpista, inúmeros retrocessos e ataques ao direito dos trabalhadores estão acontecendo. Vários. Há aí uma proposta de criar um SUS remunerado,
minimamente um SUS pago. Há propostas e ações concretas de ter diminuído, por exemplo, programas como Ciência Sem Fronteiras, que possibilitou milhares de estudantes brasileiros estudarem no exterior. Há restrições severas de 600 e poucas mil famílias já foram desligadas do programa Bolsa Família. A venda discriminada de ativos da Petrobras, num claro desejo de privatizar dos maiores orgulhos da história política brasileira, que é a Petrobras, e aos poucos está sendo fatiada e privatizada, atendendo os interesses das grandes corporações petrolíferas internacionais. E especificamente em relação à PEC 241, um verdadeiro assalto ao bolso do trabalhador, às políticas sociais. Este projeto propõe o congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Hoje, o governo gasta aproximadamente 20% do PIB nacional com políticas sociais, o que é ainda muito pouco, mas é um grande avanço daquilo que nós tínhamos no passado. Se esta PEC já estivesse em vigor, significaria reduzir de 20% para 12% do PIB a aplicação em investimentos sociais. Isto é um crime com a população brasileira, é um crime com a população mais carente do nosso país, é um crime em relação àquelas pessoas que ascenderam a patamares mínimos de consumo e dignidade numa sociedade capitalista, como foi a grande mobilidade social conquistada nos últimos 13 e 14 anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Portanto, esta PEC é um duro ataque a todas as pessoas que mais precisam da... As pessoas que mais precisam da política, que são os trabalhadores, que precisam de transporte público, saúde pública e educação pública. E se não bastasse isso, este ataque ao interesse da grande maioria do povo brasileiro, vereador André, agora a tão falada reforma trabalhista, que eleva para 12 horas a carga horária. Nós estamos retrocedendo ao século XIX, onde os trabalhadores lutaram para chegar à jornada de 8 horas. Daqui a pouco nós vamos retroceder a muito mais tempo, quando as mulheres trabalhavam 16, 14 horas, os trabalhadores 16, 14 horas. E tiveram que morrer milhares de trabalhadores, milhares de trabalhadoras, para nós podermos comemorar no dia 1º de maio o Dia do Trabalhador e no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Porque nós estamos retrocedendo à Idade Média com esse governo golpista. Todo o apoio ao requerimento, digo não à PEC 241, e é importante que os representantes aqui nesta Câmara, dos partidos que apoiaram o golpe institucional parlamentar, também pressionem os seus deputados a votarem contra a PEC 241. Não ao golpe, não à retirada dos direitos dos trabalhadores. Sim à moção do vereador apresentada. Para encaminhar, vereador Marcos Papa. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença também de vocês aqui na Câmara Municipal hoje, entendendo o que essa proposta significa, melhor dizendo, instruindo a esse parlamentar que assina essa moção de repúdio. Agradeço as palavras do vereador Beto Canguçu, agradeço as palavras do vereador André Luiz, que nós somos os autores dessa moção. Quero agradecer a presença especialmente da Zezé Bistafa aqui conosco, da doutora Maria do Carmo também, e de todos os profissionais da saúde e da educação que estão aqui na noite de hoje. Nós sabemos que o Brasil vive uma recessão muito cruel, é verdade. Uma recessão que encurralou o país no desemprego, nos juros altos, uma recessão que encurralou o país em empresas que estão fechando. Mas nós não podemos jamais permitir que, diante de um quadro de tanto sofrimento da nação brasileira, do povo brasileiro, seja colocada mais uma conta, seja espetada mais uma conta, justamente na parcela da população que mais necessita da prestação do serviço do Estado, Estado que recebe pesados impostos da sociedade civil. Não tem cabimento propor um projeto de emenda à Constituição Federal que venha a congelar por 20 anos o dinheiro que vai para o SUS e o dinheiro que vai para a educação. Então eu faço um agradecimento à presença de vocês e à instrução
que eu recebi de vocês, isso é o vigor da sociedade civil se comunicando com o parlamento. O político, no caso, o vereador, não é obrigado a saber tudo, mas quando fica sabendo é obrigado a politicamente agir, a colocar o peso do seu mandato a serviço de avanços e também para impedir retrocessos, como é o caso aqui. E que seja assim, aprovada por essa Câmara e oficiada as autoridades mencionadas aqui na moção de repúdio. É de se lamentar que ainda presida o Congresso Nacional o senhor Renan Calheiros, o Senado Federal. É de se lamentar, mas ele é a autoridade para quem também estamos encaminhando essa moção de repúdio. Peço o voto favorável aos nobres colegas. Muito obrigado. Para encaminhar a vereadora Gláucia. Senhora vereadora, presidente dessa sessão, senhores vereadores, público presente, imprensa, eu também encaminho favoravelmente e gostaria de lembrar que no dia 4 de agosto desse ano, também essa Câmara aprovou uma moção de repúdio de minha autoria, a PEC 241 e a LDO 2017. Essa Câmara, depois de uma audiência pública que nós fizemos aqui pelo Fórum de Saúde Mental, os trabalhadores do SUS, nós, na indignação de ver que só nesse ano, 4 milhões. E para o próximo ano, 8,6 milhões. Desculpa, para o próximo ano, 2017, e para 2018, 8,6 milhões. É um verdadeiro ataque à saúde brasileira. E isso diz o da saúde, porque também existem cortes na educação. E o que pior ainda nos assusta é que o nosso ministro da Saúde, ele trabalha pela saúde complementar. É isso que mais nos assusta. Saber que quem está discutindo as políticas públicas de saúde no nosso Brasil é alguém que trabalha pela saúde complementar. Dizer que o SUS não pode ser do tamanho do nosso Brasil é a maior afronta que nós pudemos ouvir nos últimos dias. O SUS é a maior conquista do povo brasileiro. É o melhor plano de saúde do mundo. É o que todos os trabalhadores da saúde dizem nessas últimas décadas. E nós não podemos deixar que o melhor plano de saúde do mundo venha sucumbir diante de interesses corporativos da saúde complementar. É um absurdo. E essa Câmara hoje novamente reforça um pedido de apoio, de moção de repúdio, de apoio às conquistas do SUS. Nós estamos imitando no SUS, na assistência social, tudo aquilo que nós conquistamos no SUS. E não podemos retroceder 1 milímetro. Então, que outras câmaras também municipais possam caminhar no sentido de encher aquele congresso de moções de repúdio, mobilizar, encher as caixas postais de repúdio a esse verdadeiro assalto e ataque à saúde pública do Brasil. Parabéns a todos os vereadores que assinaram essa moção. Se eu soubesse, também teria assinado novamente, porque assino tantas vezes que forem necessárias, porque nós precisamos nos mobilizar realmente contra esse ataque. Muito obrigada. Não havendo mais vereadores para encaminhar, em votação. Chamada. É votação simbólica os dois requerimentos. Os vereadores que desejam aprovar permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados. Leitura das matérias que deram entrada nesta casa nesta noite. Leitura será feita pelo secretário ad hoc, vereador André Luiz da Silva. Boa noite, senhora presidente. Na noite de hoje, adentraram esta casa as seguintes matérias. Projeto de lei, vereador Maurício Gasparini, declara como patrimônio cultural imaterial da cidade de Ribeirão Preto a banda da Polícia Militar de Ribeirão Preto. Projeto de lei, vereador Beto Canguçu, dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir a ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover
a regularização e a retirada dos fios inutilizados em vias públicas de Ribeirão Preto e da outras providências. Lidas, presidente. Encaminhe-se a Secretaria para a fase de pauta e posteriormente às comissões. Leitura do pedido de urgência. Urgência especial para o projeto de lei 1161 de 2012, que disciplina a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis do município de Ribeirão Preto. Vereadora Gláucia Berenice. Em votação, pedido de urgência. Chamada. Aprovado. Suspenda a sessão por 2 minutos para elaboração da ordem do dia. Reaberta a sessão, chamada regimental. A quórum. Primeiro projeto da pauta, veto total ao projeto de lei complementar 18 de 2013, vereador Marcos Papa, altera a redação do artigo 61, 62, 63 e 175 da lei complementar 1616-19, do 1 de 2004, Código do Meio Ambiente, prazo vencido 9 de setembro. O projeto está em discussão. Para discutir, o vereador Marcos Papa. Uma vez mais, boa noite a todos. Eu peço que os nobres colegas derrubem o veto da senhora prefeita a esse projeto de lei que simplesmente visa atualizar o valor das multas de infrações ambientais. O argumento do veto é pífio. Diz que deve haver uma integração entre as secretarias, que deve haver audiência pública. Nada disso prevê o Código de Meio Ambiente. Então, portanto, vamos derrubar o veto da senhora prefeita, atualizando, sim, e, aliás, tornando agora anualmente, mensalmente atualizável, haja vista estarmos legislando, agora não o valor em reais, mas o valor em UFESPs. Porque os valores que estão no nosso Código de Meio Ambiente hoje, das infrações ambientais, são pífios. Não correspondem, não penalizam realmente o infrator dos crimes ambientais, das ocorrências, das infrações ambientais. Então eu peço aos nobres colegas que derrubem o veto. É de conhecimento de todos que essa administração tem vetado projetos de lei de excelente autoria, de excelente mérito e constitucionais, mas existe lá alguém que faz um Ctrl+C, Ctrl+V e veta. Esse tipo de prática também explicita o que é essa gestão em Ribeirão Preto da prefeita Darcy Vera. Nós estamos vivendo hoje
o maior escândalo de corrupção da história dessa cidade. Há 4 anos eu afirmo dessa tribuna tratar-se de um governo desqualificado para administrar Ribeirão Preto. Agora eu afirmo tratar-se de um governo desqualificado e venal, irresponsável, que traiu a cidade. Uma cidade de sucesso econômico, como sempre foi Ribeirão Preto, inovadora, relegada a uma sarjeta política protagonizada por réus que estão presos. Prefeita Darcy Vera, termine com a cabeça erguida o que lhe for possível a essa administração. Renuncie, prefeita, antes que a justiça mande a senhora sair do cargo. Renuncie. O seu braço direito e o seu braço esquerdo nessa administração são pessoas que estão presas. A cidade é vítima de uma administração de delinquentes. Vive uma situação caótica. Por favor, prefeita, é hora da senhora pedir a renúncia antes que a justiça determine isso. Passou da hora de Ribeirão Preto estar nas mãos de pessoas qualificadas para administrar uma cidade que é complexa, que é grande, que tem necessidades de atender a sua população e não de assaltar a sua população, assaltar seus sonhos. Eu peço encarecidamente, abrevie essa agonia da nossa cidade. Ribeirão Preto não aguenta mais 3 meses de mandato. Aproveite essa oportunidade que a vida está lhe dando. Peça licença do cargo, renuncie pelo bem da senhora, pelo bem dos que vivem nessa cidade. Nós precisamos enfrentar de cabeça erguida, e esse parlamento não se furtará a fazer isso. Enfrentar essa situação que foi criada por uma administração que lesou, que pilhou Ribeirão Preto. Eu faço esse pedido e agradeço a atenção dos nobres colegas, porque esse assunto não estava na pauta agora, mas nós não vamos ter o pinga-fogo nessa sessão. Voltando à argumentação do projeto que nós estamos votando agora. Vamos derrubar o veto da prefeita, vamos renovar os valores das multas por infrações ambientais. Muito obrigado, senhora presidente. Não há mais vereadores para discutir. Em votação, chamada. Rejeitado o veto. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 1094 de 2016, vereadora Gláucia Berenice, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da programação da execução de limpeza e manutenção de praças e áreas públicas. Substitutivo da autora. Projeto em discussão, não havendo vereadores para discussão, para encaminhar a vereadora Gláucia Berenice. Senhores vereadores, eu peço o voto favorável a esse projeto, que vai na esteira da publicidade na administração pública, assim como os outros projetos que eu apresentei, pedindo para que os serviços públicos sejam publicizados, no sentido de que a população possa acompanhar a execução desses serviços. Nós estamos pedindo também que a manutenção das praças. O que são praças públicas? Senão espaços de convivência, espaço para estar junto, em família, um espaço, além de ser de lazer, também de saúde. E de saúde mental, posso dizer, vereador Paulo Modas.
Infelizmente, hoje, as nossas praças estão totalmente abandonadas, sujas, quebradas, são depósitos de imóveis que são abandonados. Infelizmente, quando o serviço é executado, na demora da execução desses serviços, eles são incompletos. A administração ou o serviço contratado esquece o mato que foi cortado, demoram-se semanas até que esse mato seja recolhido. As academias ao ar livre sem manutenção. O que nós estamos pedindo é que seja colocado no site da Câmara Municipal a data, o prazo de execução desse serviço, para que a própria comunidade possa acompanhar a execução desse serviço. Quem é o melhor fiscal? Quem pode fazer o melhor controle social, se não o próprio munícipe? E é isso que nós estamos querendo, que o munícipe tenha as informações para fazer o acompanhamento, garantir a qualidade dos serviços públicos. Então, eu peço aos nobres vereadores que possam aprovar esse projeto. Obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos, em votação, chamada. Aprovado. Vereador Coraúcio, para justificar. Eu votei a favor o projeto da vereadora Gláucia Berenice, porque eu não tenho... Está saindo baixo? Eu votei a favor do projeto da vereadora Gláucia Berenice, porque eu não tenho sangue de vendetta. Embora ela sempre tenha votado contra os meus projetos, hoje votei a favor dos projetos dela. É isso. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 1168/2016, vereador André Luiz da Silva, institui no âmbito do município Dia Municipal do Ferroviário e dá outras providências. Não havendo vereador para discutir, para encaminhar a matéria, vereador André Luiz. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, esse é um exemplo de projeto que, para quem passa um olhar desatento, pode achar um projeto simples. Ele nasce de uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana. Quero cumprimentar o Rogério, que é diretor aqui em Ribeirão. Ele foi subscrito pelo Paulo Francisco, que é o presidente estadual. E ele faz um ajuste, pois em 62, a Câmara de Ribeirão Preto apontou como a data o 2 de dezembro, mas a data nacional dos ferroviários é o 30 de abril. E mais do que um ajuste de data, é uma oportunidade para que essa categoria se manifeste e chame a discussão à comunidade em todo o país com, primeiro, os ataques aos direitos dos trabalhadores ferroviários, categoria que tem sido reduzida de modo considerável nos últimos anos. Segundo, pela opção equivocada que o país fez ao sacrificar esse modal que é utilizado em todo o mundo de forma destacada, não só para o transporte de passageiros, como também para o transporte de cargas. A malha ferroviária nacional, infelizmente, está precarizada. Um olhar mais atento de todos os gestores, um mínimo investimento poderia trazer grandes alternativas, não só para o transporte nas metrópoles, mas principalmente para escoamento da produção agrícola, da produção industrial, de insumos, de tudo que esse país gera. Então, mais do que uma simples homenagem, Rogério, transmita o nosso respeito, a nossa solidariedade, o nosso companheirismo a essa valorosa categoria e a sua luta. Primeiro, por existir enquanto categoria, mas principalmente para que essa opção de modal, de transporte, seja novamente valorizada, ela que foi a mola propulsora do desenvolvimento dessa nação no passado. Nesse sentido, eu solicito o voto favorável de vereadores e vereadoras. Não havendo mais vereadores para encaminhar a matéria, em votação, chamada.
Aprovado. Próximo projeto da pauta. Discussão única, projeto de lei 1248 de 2016, vereador Capela Nova, institui no calendário oficial do município o dia da patinação de rua, conforme especifica, e dá outras providências. Não havendo vereador para discutir, nem para encaminhar, em votação, chamada. Aprovado. A requerimento do vereador Paulo Modas e vereador Coraúce, votação englobada dos itens 5, 6 e 7 da pauta. Projeto de lei 1246 de 2016, vereador Walter Gomes, denomina logradouro público ou próprio municipal de Tarcísio Wilker Gomes. Projeto de lei número 1247 de 2016, vereador Maurício Gasparini, denomina logradouro público ou próprio municipal de Mauro César Melo. E projeto de lei 1281 de 2016, vereador Cícero Gomes da Silva, denomina logradouro público ou próprio municipal de Edina dos Reis Nascimento Martinelli. Em discussão, não havendo vereadores para discussão, nem para encaminhar, está em votação chamada. Aprovada. Não havendo mais matérias na ordem do dia, está encerrada a sessão.